Olá, 8 de abril de 2019, as principais notícias desta segunda-feira, agora aqui na TV Difusora. Bombeiros retomam agora pela manhã as buscas por um pescador que teria sido arrastado pela força da maré no sábado. Cidades debaixo d'água, chuva continua deixando desabrigados no interior do Maranhão. Em Imperatriz, moradores fazem doação aos atingidos em postos de arrecadação de donativos. No esporte, Moto e Imperatriz decidem mais uma vez quem vai ficar com o título do estadual de futebol. E do estúdio nós vamos falar sobre a participação da capital em Feira Internacional de Turismo e a divulgação do São João em São Paulo. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia, uma excelente segunda-feira para você que nos acompanha em todo o Maranhão aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. A partir de agora, toda a equipe do jornalismo da TV Difusora reunida para levar o melhor da informação, para você começar a semana já bem informado. Um abraço aos amigos aí em Imperatriz acompanhando a nossa programação aqui na TV Difusora. Daqui a pouquinho tem uma reportagem lá de Imperatriz sobre um resultado extremamente importante. O Imperatriz está na final do Campeonato Maranhense de Futebol, final que já começa na quarta-feira com o jogo aqui. Com o jogo aí em Imperatriz e depois a sábado acontece o jogo aqui na capital maranhense. Moto e Imperatriz vão decidir o título desse ano de 2019. Tem ainda a definição também na Copa do Nordeste. Hoje à noite tem jogo transmitido pela Difusora FM, Fortaleza e Vitória. E no fim de semana tivemos já 3 equipes classificadas para a fase semifinal, com a transmissão ao vivo aqui na Difusora de Ceará e Náutico. Surpresas aí nessa rodada, a gente vai falar sobre isso já já. Nesse período do ano, entrar no mar no litoral maranhense fica mais perigoso. O Corpo de Bombeiros retoma agora pela manhã as buscas a um pescador que teria sido arrastado pela força da maré no sábado. Nenhum familiar do homem registrou ocorrência do desaparecimento até o fim da manhã de ontem. Mesmo assim, as buscas pelo corpo foram intensificadas. Estamos fazendo buscas com viaturas, quadriciclos, homens com ronda a pé e também com uso de embarcações. Essas buscas elas vão se intensificar principalmente a partir do meio-dia, que é mais ou menos quando completa ali 24 horas e que a gente tem a probabilidade maior de achar o corpo. A ocorrência foi considerada atípica pelo Corpo de Bombeiros. É que apesar de haver pedras na região em que o homem desapareceu, o local estava raso. Logo que aconteceu a ocorrência, os mergulhadores, nós colocamos uma dupla de mergulhadores para fazer as pesquisas e lá eles identificaram que o ponto era raso. Então, possivelmente a vítima teria condições de ficar em pé devido à estatura que a gente espera que ele tem. Então, a gente possibilita uma avaliação nossa de que foi alguma ocorrência relacionada a mal súbito. Além das buscas, os militares do Corpo de Bombeiros passaram um domingo monitorando os banhistas. É que, com o clima instável, a correnteza fica daquele jeito. Por isso, a primeira orientação deles é que ninguém entre no mar sozinho. A gente orienta a população que permaneça com a água no máximo na altura do umbigo, que a pessoa tem a chance maior de não se colocar em uma situação de perigo de corrente mais intensa. Outra orientação de respeito às crianças, pedimos aos pais que mantenham 100% a supervisão com as crianças, certo? E se entrarem na água, permaneçam no máximo a distância de um braço. De janeiro para cá, 2 pessoas morreram afogadas no litoral maranhense. Nesse período, o Corpo de Bombeiros já fez 7 resgates e outras 1.650 abordagens preventivas. A família do Alisson segue direitinho as orientações e faz até questão de ficar perto dos guarda-vidas. É que com criança, cuidado nunca é demais. Toda vez que nós viemos, a gente traz essa pequena estrutura para a gente ficar mais próximo do mar e também para dar mais segurança para as crianças, né? Porque até quando eles vão para a água, eu sempre acompanho, né? E não deixo passar aqui em média assim, da altura do joelho. Porque o mar, mais nesse tempo de chuva, está muito traiçoeiro. Até as meninas já sabem da atenção redobrada do papai. Eles prestam atenção na gente. Eles ficam olhando a gente quando a gente vai pro mar. Vamos falar agora dessa chuva forte desse ano de 2019. Várias cidades com problemas. Na cidade de Presidente Sarney, alguns bairros estão alagados. Quem tem os detalhes é a repórter Gerlene Araújo, que conversou com a prefeita Valéria Castro e tem mais informações.
Após fortes chuvas que têm dado no Maranhão, várias cidades do estado têm sofrido com alagamentos. E nos Três Furos não é diferente. Ao meu lado, a prefeita Valéria Castro, que vai falar sobre a situação da cidade. Prefeita, como é que está alguns bairros que foram afetados e o que a Prefeitura de Presidente Sarney está fazendo para ajudar as famílias? Olha, nós fomos surpreendidos, né, com as fortes chuvas, intensas chuvas que trouxeram aí esse momento difícil para a nossa população, que a gente está vivenciando essa última semana. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, né, como gestora, como pessoa solidária aos problemas que as famílias estão passando. E nós estamos aqui com o bairro do Açude, aqui no Cais, as ruas do bairro Novo, com esse problema de alagamento. Nós já tivemos, com o nosso cadastro feito pelo município, nós já tivemos 84 famílias já constatadas desabrigadas e aí umas 19 que estão na iminência de ser desalojadas. E nós estamos aí pedindo a todas as famílias que estão passando por essa dificuldade, que tenham calma, que nós estaremos acompanhando eles. Nós não deixaremos as nossas famílias sozinhas, desde o primeiro momento, tanto eu como toda a nossa equipe da Prefeitura, que dia e noite acompanhando todos eles. E estamos fazendo a nossa parte com responsabilidade e fazendo aquilo que tiver ao nosso alcance, comunicando, pedindo apoio às outras autoridades para nos dar suporte nesse momento delicado, que nós esperamos em Deus que em breve a gente possa estar aí tendo momentos de bonança. Gerlaine Araújo, para o Bom Dia Maranhão. Obrigado, Gerlaine, pelas informações. A prefeita também, enfim, nossa solidariedade às famílias, né, afetadas aí em todo o estado do Maranhão. São muitos municípios atingidos aí, uma chuva muito forte que já não se via há algum tempo aqui em nosso estado. Nós vamos, inclusive, agora saber a situação, atualizar os números em relação às cidades que decretaram estado de emergência. Quem tem mais detalhes para nós é a Geice Gomes. Já foi decretada situação de emergência em 13 municípios aqui do estado. Eu converso com o capitão Lisboa, que é subchefe da seção de comunicação do Corpo de Bombeiros. Além disso, outros 12 municípios também estão sendo monitorados por vocês. Fala um pouquinho desse trabalho, quantas equipes já foram enviadas para o interior do estado? Certo, então a gente tem acompanhado aí de perto, as chuvas fortes têm causado vários prejuízos, principalmente em algumas cidades do interior do estado, sobretudo aquelas mais próximas das regiões ribeirinhas, onde a proximidade com o rio as deixa mais suscetível ao evento de inundação e de alagamento. Nós temos realmente 13 municípios que já decretaram situação de emergência, outros 12 municípios nós acompanhamos de perto alguns eventos adversos que têm acontecido e, paralelamente ao serviço da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, nós temos as nossas equipes de pronta intervenção que estão auxiliando os gestores municipais, os secretários municipais na operação de remoção das famílias de área de risco. Capitão, a situação em Imperatriz chamou a atenção na semana passada. Como é que está atualmente lá o município? Quantas famílias estão numa situação de risco? Isso, nós temos lá em Imperatriz 700 famílias que foram afetadas, né, no episódio das enchentes lá dos rios e córregos que cortam a cidade. Então nós temos atuação bem forte lá do 3º BBM, que é o 3º Batalhão de Bombeiros Militar, que está auxiliando também na remoção dessas pessoas dessa área de risco, nos pertences deles e atuando juntamente com a Prefeitura, deslocando essas pessoas para áreas seguras e abrigos. Para quem ainda permanece nos locais de risco, qual a orientação de vocês? Certo. A orientação é sempre agir de forma preventiva, então evitar nesses dias de chuva, evitar que saia de casa nesses dias de chuva forte, mas caso esteja fora de casa, que procure um abrigo imediatamente e que não permaneça em locais de depressão, em locais onde são suscetíveis a alagamentos e a inundações. Obrigada pela entrevista. Geice Gomes para o Bom Dia Maranhão. Obrigado, Geice, pelas informações, atualizados os números para você, 700 famílias aí atingidas em Imperatriz, não é? Lá em Imperatriz, as famílias desabrigadas pela chuva contam com a solidariedade dos moradores do município. Vários pontos de arrecadação de donativos estão espalhados pela cidade. Uma corrente de solidariedade tem se espalhado por toda a cidade. Por aqui as doações não param de chegar. No nosso caso específico, a Catedral está servindo como um ponto de apoio, né? Nós já entramos em contato com a Defesa Civil,
sobre a questão desses mantimentos, desses materiais que estão vindo para cá, porque nós, como paróquia, não temos a estrutura de chegar, não temos a logística de chegar até os bairros, né, com caminhão, não sabemos os pontos mais críticos, não temos essa seletividade sobre as pessoas, né, essa precisa, esse ponto, esse bairro precisa mais, a gente não tem essa leitura. Por isso, várias campanhas de arrecadação foram iniciadas para ajudar aquelas famílias que tiveram seus pertences perdidos. Nesta casa de apoio, por exemplo, foram feitas quentinhas. Isso porque nem todas as famílias que já receberam as cestas básicas podem cozinhar, exatamente porque perderam móveis como fogão. Estamos arrecadando assim, alimentos, cesta básica, colchões, né, como vocês podem até ver, já estão chegando colchões, material de higiene, roupa, para nós podermos, junto com o nosso capitão da Defesa Civil, a gente vê o mapeamento e vê aonde vai ser doado essas coisas. O advogado Tiago saiu de casa para ajudar nas doações. Eu, minha família, amigos, estamos todo mundo solidários a essas pessoas e convoco a todos que estão em casa agora assistindo que possam tirar um tempinho para pegar aquela roupa que não está utilizando, que para quem puder ir até o supermercado, comprar uma cesta básica, água mineral. Nós vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia Maranhão. Ele terminou agora há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia para você, boa semana, boa segunda-feira. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Uma boa semana também para você e a todos. Silvan, vamos começar falando sobre esse acidente. A informação que você tem inicialmente é que não houve vítimas. Nós tivemos ali 4 pessoas que estavam no carro, no veículo, né? Houve um acidente entre um carro de passeio e um ônibus. Exatamente, ali próximo do Viva Maioba, na MA 402. Essa rodovia que sai ali da Forquilha até o Beira Rio é uma rodovia considerada perigosa nos finais de semana, porque ela não tem acostamento, é mal sinalizada e, infelizmente, o motorista de um veículo Argo, onde viajava ele, uma passageira e mais 2 crianças, ele acabou invadindo a contramão, de acordo com o relato feito pelo motorista do ônibus, e ele acabou chocando-se de frente com o ônibus. O pessoal do salvamento, do Corpo de Bombeiros, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, porque infelizmente as pessoas acabaram ficando presas nas ferragens. Pelo menos 2 dessas pessoas que estavam nos bancos da frente acabaram tendo que ser socorridas pelos bombeiros, retiradas das ferragens e levadas para o Hospital Clementino Moura, que é o Socorrão 2. As causas do acidente, Adalberto, ainda estão sendo apuradas, investigadas. Mas há a possibilidade de que o motorista do Argo ele possa ter dormido na direção, no volante, porque, de acordo com o relato, ali é um trecho bastante movimentado, tem o Viva, tem as casas ali próximas, as pessoas dizem que ele invadiu a contramão e foi de encontro ao ônibus. Segundo o motorista do ônibus, o choque foi inevitável. Silvana, nós tivemos um assalto aí, uma unidade mista aqui da capital, não é? Lá no Bequimão. Pois é, Adalberto. Os bandidos armados invadiram a unidade mista ali do conjunto Bequimão, né? Ali bem próximo ali entre o Bequimão, o Rio Anil, ali sai também já para o bairro ali da Vila Palmeira. Eles acabaram roubando os profissionais da saúde, não é? Médicos, enfermeiras, atendentes, o pessoal todo o pessoal que estava no plantão, eles acabaram sendo vítimas desses bandidos, desses assaltantes, que não pouparam também as pessoas que estavam lá em busca de atendimento, levaram o colete, né? E levaram a arma também do vigilante. Lá tem um vigilante, uma empresa dessa de segurança, ele também foi rendido e foi levado além dos objetos pessoais de médicos, enfermeiro, pessoal. Foi muito desagradável as pessoas que estavam lá, inclusive em busca de atendimento. E essa arma, que é mais uma arma que acaba indo parar nas mãos dos criminosos. O vigilante não reagiu, até porque, ainda há pouco nós conversávamos aqui, você me lembrava muito bem de que aquela unidade lá já teve um histórico onde houve um latrocínio, onde um vigilante foi morto, né, num assalto lá naquela unidade lá do Bequimão. Obrigado, Silvan, pelas informações. A gente está, assim, claro, todos nós aqui da Difusora preocupados com essa situação em relação à chuva. Você vê em Imperatriz 700 famílias atingidas, né? Estado de emergência, enfim. Situação bastante complicada no interior do estado, né? E a gente mostra aqui também a ação das pessoas de solidariedade nesse momento difícil, né, Silvan? As pessoas, nesse momento, a gente vê a solidariedade de muita gente, não é? Que tem um pouco mais e se sensibiliza com a situação desses nossos irmãos que acabam perdendo tudo em função das cheias aí dos rios em várias regiões aí do Maranhão.
Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia. É o nosso Silvan Alves que terminou agora há pouco a apresentação do Bandeira 2. Aliás, fazer um registro aqui, o Sampaio Corrêa abraçou uma campanha de entrega de alimentos não perecíveis na entrada do estádio Frei Epifânio da Badia, no jogo que aconteceu lá. E a gente vai ver a reportagem daqui a pouco, válido pelas semifinais do Campeonato Maranhense de Futebol. Belo gesto do Sampaio, né? Esporte também é isso, é solidariedade, você tem uma visão ampliada. Não dá para falar só de festa, sendo que o município está atingido da forma como foi pela chuva forte aí desse ano de 2019. Parabéns ao Sampaio pela iniciativa, pela sensibilidade aí de aderir a essa campanha. São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16, você ligado em todo o estado aqui no Bom Dia Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. O governo do estado vai convocar para nomeação 133 novos policiais militares para reforçar a segurança pública do estado. O edital chama 100 aprovados do cadastro de reserva do concurso de 2017 e 33 do concurso de 2012, todos habilitados anteriormente na fase de curso de formação. Com esta nomeação, o Maranhão chega à marca de mais de 15.100 policiais militares civis e bombeiros. Em março, foram convocados 150 candidatos que estavam em situação de subjúdice dos concursos da Polícia Militar para participação no curso de formação já iniciado. A Receita Federal abriu hoje a consulta a um lote residual de restituição do imposto de renda pessoa física de abril. Ao todo, serão desembolsados 210 milhões de reais para mais de 91 mil contribuintes que estavam na malha fina das declarações de 2008 a 2018, mas regularizaram as pendências com o fisco. A lista com os nomes estará disponível a partir de 9 da manhã no site da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receita Fone, no 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones que permite o acompanhamento das restituições. Foi registrada a primeira morte em decorrência das fortes chuvas que vem caindo no Maranhão. Na cidade de Davinópolis, uma jovem de 14 anos, identificada como Weslane Silva, teria morrido após ser arrastada pela correnteza. Em todo o estado, aumentou o número de cidades com risco de desastres naturais. 13 municípios maranhenses decretaram situação de emergência. Nas cidades mais afetadas pelos temporais, a orientação é que as pessoas sigam todas as recomendações das equipes da Defesa Civil Estadual. No próximo bloco, o Maranhão é destaque em Feira Internacional de Turismo em São Paulo e a Prefeitura divulga o São João da capital. E mais, você vai ver a rejeição do presidente Jair Bolsonaro, que cresceu, segundo dados do Instituto Datafolha. Assunto para John Coutrin já depois do intervalo. Bom dia, volta em instantes. Imagens ao vivo nesse momento na capital de todos os maranhenses, você vê aí. Imagens da Avenida Carlos Cunha, no Jaracati. São 7 horas e mais 22 minutos, de volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. O Maranhão foi destaque no Espaço Experiências do Brasil, uma grande feira internacional que aconteceu em São Paulo, feira de turismo. De quebra, o destino São Luís, mais uma vez, foi divulgado na capital paulista e sobre o assunto eu converso agora com a secretária municipal de turismo da capital maranhense, Socorro Araújo. Secretária, bom dia. Bom dia, Adalberto. Secretária, vamos começar falando dessa feira. Qual a importância dela para o Brasil e a importância do Nordeste estar ali representado, o Maranhão em especial? É extremamente importante porque nós do turismo temos que estar sempre divulgando o destino. E era uma feira internacional, uma feira latino-americana, em que você está lá divulgando o seu destino, mostrando que São Luís e o Maranhão é um produto muito interessante e que você precisa estar divulgando isso para que as pessoas conheçam um pouco mais da nossa história e conheçam mais do nosso produto. Que veja, Adalberto, as pessoas só visitam o lugar quando conhecem. E você só vende aquele lugar quando você já ouviu falar dele. Então, o que nós estávamos no encontro de operadores e agentes de viagem do Brasil e da América Latina, onde você tem a oportunidade de se relacionar com agentes e operadores que vendem esses destinos e, a partir daí, dialogar com eles, mostrando o nosso produto, divulgando o nosso produto e fazendo com que, convencendo que São Luís e o Maranhão é um destino importante no Brasil e no mundo. Nós temos os Lençóis Maranhenses, que é o nosso grande carro-chefe do Maranhão e é uma das maiores maravilhas do mundo. E temos São Luís, que é patrimônio cultural da humanidade. São Luís, quando culturalmente forte. E, além de tudo, nós somos uma ilha que tudo isso se torna um grande produto. Mas o importante de tudo isso, Adalberto, apesar de todas as nossas dificuldades que a gente vive hoje, né, a gente sabe, e que o prefeito Edivaldo é sensível nessa questão
de fazer com que a gente chegue em outros lugares, e principalmente em São Paulo, que é um lugar importantíssimo, que é um maior núcleo emissor de turistas para o Maranhão, de estarmos lá divulgando nosso destino e divulgando o Maranhão de maneira geral. Claro, e a gente vive aí um ano com muita chuva, uma preocupação, uma assistência foi feita também a essas famílias atingidas dos bairros, em especial aqui da capital, mas não dá para parar também com as outras atividades, né? Já há um calendário no ano para atividades como essa. Há um calendário a ser cumprido, Adalberto, e tem uma outra questão. O turismo é uma atividade econômica que gera renda, que gera emprego, e nós temos que pensar, ter esse olhar para frente. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas esse momento vai passar e nós precisamos estar trabalhando, estar divulgando para que a gente traga um número muito grande de turistas nesse período que vem aí, junho, julho, agosto e assim durante o ano todo, porque ele está gerando renda para a população, ele gera emprego, ele aumenta os fluxos, automaticamente aumenta o consumo. Então nós precisamos, e essa sensibilidade do prefeito Edivaldo é que eu vejo que a gente tem que ter esse olhar para frente. O turismo, ele é importante porque é uma atividade econômica. Secretária, nós tivemos agora o Carnaval recentemente, com um número significativo de ocupação da rede hoteleira aqui, e houve também a aplicação de uma pesquisa em relação à satisfação daqueles que nos visitam, né? Como é que está esse nível de satisfação? Tem aumentado? Os números são positivos? São extremamente positivos, Adalberto, e por isso que a gente se sente muito à vontade de estar divulgando o destino. As pessoas que vêm a São Luís e que vêm ao Maranhão, normalmente nas nossas pesquisas é 97%, 90%, falando do como foi bem recebido, de como gostou do destino e que ele se coloca sempre dizendo que voltará. Então, quando você faz uma pesquisa e que o turista avalia que o destino é bom e que ele pretende voltar, é porque nós temos um produto, né? Esse produto ele é vendável, né? Todo mundo gosta de vir e indica para outras pessoas. E a gente observa muito isso em outras ações que nós fizemos em São Paulo. Nós temos algumas imagens da feira e também algumas imagens da divulgação lá no Mercado Central de São Paulo, já do destino, já em relação ao São João, né, que está chegando aí. Vamos ver algumas imagens primeiro da Feira Internacional, que aconteceu lá em São Paulo. Essas são algumas imagens da delegação do Maranhão que participou. Lá o secretário de Turismo do Estado também esteve presente. É uma feira que envolve operadores da América Latina, é bom que se diga, não é apenas nacional, mas uma feira internacional. E agora vamos falar sobre essa ação, secretária, lá especificamente no mercado, que é um lugar que... Quantas pessoas passam por ali? Você tem ideia da média de público? É muito alta, né? Muito alta. Eles dizem que é de 5 mil pessoas por dia que passam durante o dia inteiro, porque lá são transuentes, eles vão, compram, se alimentam. Então é um número muito grande de pessoas. E a ação do mercado, é interessante observar que nós não trabalhamos apenas com o público final. Nós fizemos um grande encontro, uma reunião, com mais de 60 operadores e agentes de viagem de São Paulo, para divulgar o nosso destino, fizemos uma apresentação desse destino e também tirar as dúvidas de como vender, de como chegar, mostrando um pouco dos nossos produtos turísticos que nós temos. Nós levamos um grupo de Bom Meu Boi, o grupo de Bom Meu Boi de orquestra, Encanto da Ilha, e fizemos essa apresentação, tanto para o operador quanto para a agente de viagem. A gente tem algumas imagens também desse momento lá no mercado em São Paulo, que a gente vai ver agora. Vamos ver algumas imagens desse momento, divulgação do destino São Luís. E esse tipo de ação, secretária, de fato traz resultado, quer dizer, visualmente a gente já percebe o impacto que é, né? A apresentação, quer dizer, a cultura popular, que é uma riqueza que nós temos, né? Uma fortaleza, digamos assim, desse destino, não é? Sim, veja, o turismo, na nossa linguagem, tem que estar sempre na prateleira. Eles falam que o turismo precisa estar na prateleira. O que é na prateleira? É visualmente se mostrando. Então ninguém visita um lugar que ele nunca viu falar. Quando ele vai no Mercadão, que lá nós temos um público do Brasil e do mundo inteiro, mostrando, vendo as apresentações, eles têm curiosidade de saber desse lugar. Eles têm curiosidade de perguntar para a gente, de interagir. E aí a gente começa a dizer, eu já ouvi falar. Por quê? O Bumba Meu Boi do Maranhão é uma das festas mais bonitas que nós temos no Nordeste e no Brasil. Mas é preciso divulgar mais porque vocês sabem, tem outras brincadeiras de bumba, né? E que são muito confundidas com o Bumba Meu Boi do Maranhão. Então a gente está lá para divulgar e discutir e eles sempre dizem que ficam com a vontade de vir ao lugar. Então você gera a expectativa e a vontade de vir ao olhar uma apresentação tão bonita e a receptividade nossa maranhense com eles que estão lá. A gente leva uma degustação,
Nós tivemos lá, o Sebrae levou alguns empresários com a degustação da cachaça artesanal, da tiquia, do biscoito, né, das geleias. E nós estávamos com a degustação também da comida típica maranhense, que nós fazíamos uma degustação do nosso arroz de cuchá. Então, foi muito interessante, porque nós fizemos um trabalho com o público final no Mercadão e também fizemos uma apresentação e uma degustação de comida típica para o agente de viagem, o operador, no espaço gourmet do Mercadão. Então, nós trabalhamos com os dois públicos, o público final e com o público que trabalha diretamente, que vende, que procura conhecer um pouco mais e que está lá negociando o turismo. Secretária, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigada a você e eu espero que a gente tenha assim, um retorno bem grande sobre isso, porque São Luís é patrimônio cultural e São Luís tem uma força cultural muito grande e é extremamente hospitaleiro para quem chega na nossa cidade. Um bom dia. Bom dia. Piscicultores da ilha receberam no fim de semana um apoio essencial para a produção. Produtores de diversas localidades foram beneficiados. Veja na reportagem de Geice Gomes. Maria Piedade é piscicultora. Ela tem 2 tanques de criação de peixes. 70% da produção é para alimentar a família. Os outros 30% ela vende para complementar a renda. Ela mora na Terra do Rumo, na região da Estiva, zona rural de São Luís, e foi uma das beneficiárias da entrega dos insumos da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento. Já vai diminuir, né, na minha despesa, né? Já vai ser um bom incentivo. Além do alimento que a gente tem com facilidade na mesa, também vai ajudar um pouco na renda familiar, né? É um complemento. Ao todo, foram entregues 4 toneladas de ração de peixe, 2 embarcações de alumínio com motores rabeta e 10 motores rabeta para piscicultores de 21 comunidades da capital. Temos o 3º litoral do Brasil, o estado do Maranhão. Evidentemente que tem que ter uma atenção especial para esse setor pesqueiro, para o pescador artesanal, para a política da piscicultura. Então é um setor produtivo muito importante para a economia da capital, para a região metropolitana e, consequentemente, para o estado. A seleção dos produtores que recebem os insumos é feita por uma equipe técnica da Semapa, assistidos pelo Agropolo da ilha. O incentivo é fruto de uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de São Luís. A gente está há pouco mais de 40 dias à frente da Sagrima, então estou pegando já o andamento desses serviços, belos serviços que vêm sendo desenvolvidos em parceria. Esse aqui, por exemplo, onde estamos hoje aqui para entregar esses barcos e esses insumos, é do Programa Mais Pescado do Governo do Maranhão e a gente tem a instituição dos agropolos. Aqui na ilha, o agropolo da ilha, e então esses insumos são para fomentar esse agropolo. É um serviço para desenvolver a pesca aqui no estado, que é muito forte. Nós temos aqui na ilha os piscicultores atendidos pelo programa Agropolo da ilha, pelo programa Mais Produção do Governo do Estado, no qual os municípios São Luís, Raposa, Ribamar e Passo do Lumiar são parceiros desse projeto. Então todas as ações são decididas através desta ação do Agropolo. O investimento na agricultura familiar é uma estratégia de assistência social, mas também um incentivo para a economia local. A agenda de hoje ela tem essa importância, que é garantir ao trabalhador da nossa zona rural. São Luís é uma das capitais que tem uma zona rural mais densa e um litoral que garante e permite com que os trabalhadores possam ter acesso, e os equipamentos vêm para isso, para contribuir e somar para o fortalecimento dos trabalhadores numa temática que é fundamental, que é o suporte e a garantia, né, de direitos importantes. É hora de falar de política agora com o John Coutrinho aqui no Bom Dia. Olá, John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, boa semana a todos. Boa semana. A gente começa falando do comando lá no MDB. Como é que ficou essa questão? Adalberto, ficou o seguinte, o comando do MDB, a eleição ocorreu em que o João Alberto, o ex-senador João Alberto, continua no comando do partido. Reunião do diretório estadual decidiu por Adalberto dar continuidade ao mandato do ex-senador João Alberto à frente do MDB. O que acontecia? Acontecia que no MDB havia uma disputa interna, ou seja, entre o deputado Roberto Costa e o deputado Hildo Rocha. Mas como não houve um consenso, Adalberto,
Então, convocaram essa reunião do diretório estadual e aí, conforme nas imagens, o senador João Alberto, ele continua na presidência do partido no sentido de que não houvesse, Adalberto, aí mais conflitos internos dentro do partido. O que acontece? O João Alberto continua, estende o mandato dele à frente do MDB e o Roberto Costa é o primeiro vice-presidente, o Wildo Rocha, segundo vice-presidente, e o ex-deputado Victor Mendes, o terceiro vice-presidente. Além deles, fazem parte do diretório estadual o ex-senador Edson Lobão, o empresário Lobão Filho, a ex-governadora Rosana Sarney e integram também o diretório aí, o ex-deputado Sétimo Aquim, ou seja, vários lideranças do MDB participam do diretório. Mas o comando continua aí com o João Alberto. Não se fala, poxa, mas o deputado Roberto Costa vem pregando renovação no partido. E como continuar com o João Alberto? É importante destacar o seguinte, Adalberto. O João Alberto, ele abdicou de uma candidatura ao Senado para que houvesse aquele consenso no MDB com a candidatura do Lobão, senador, e do Sarney Filho também, dentro do grupo Sarney. Ou seja, ele abdicou da candidatura, mas mais justo agora do que ele continuar à frente do partido. A renovação fica um pouquinho mais para frente até que o partido se organize melhor. Otelino Neto foi o seu entrevistado do Resenha no final de semana aqui na Difusora. O que você destacaria da fala do Otelino nesse encontro que teve com você? Bom, nesse encontro, Adalberto, nessa entrevista no Resenha, no último sábado pela manhã, é interessante frisar o seguinte: o deputado Otelino falou que não é necessariamente essencial que o PCdoB, o partido dele, encabece a chapa das eleições aqui para prefeito de São Luís. Ou seja, não é necessariamente essencial que o PCdoB esteja na chapa, ou com candidato a prefeito, ou com candidato a vice-prefeito. O importante, segundo o deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, é que haja aí a participação de todos os partidos do grupo do governador Flávio Dino. Nós temos aí uma fala do deputado Otelino que enfatiza o que nós estamos colocando. Vamos acompanhar. São os partidos participando e tendo papéis importantes no cenário. Essa é a ideia do PCdoB. Para nós, não é essencial que o candidato seja do PCdoB. É essencial que nós tenhamos candidatos do nosso campo e nós, de forma democrática, dentro do que estabelece a lei, vamos trabalhar politicamente para que o candidato do nosso campo seja eleito prefeito. Portanto, aí o Otelino fazendo esse destaque. Ô, João, a gente falou ainda há pouco do João Alberto. O filho do João Alberto participa do governo Bolsonaro? Participa, ele ganhou um cargo estratégico do Alberto, segundo o portal UOL. O Manuel Santos, que é o filho do ex-senador João Alberto, ele ocupará um cargo na Secretaria Nacional do Esporte, ou seja, um cargo de indicação da bancada do MDB no Nordeste. Acaba aí colocando o filho do ex-senador João Alberto num cargo de destaque no Ministério dos Esportes do governo Bolsonaro, Secretaria dos Esportes. Portanto, aí mais um maranhense fazendo parte do governo Bolsonaro. Falar no governo Bolsonaro, a avaliação foi a pior entre os presidentes em primeiro mandato até agora do Jair Bolsonaro, segundo o Datafolha, né? Segundo o Datafolha, o Bolsonaro ele alcançou nesses 3 primeiros meses, Adalberto, uma avaliação muito ruim. O que acontece? Ele tem 32% de ótimo e bom, 30% de ruim e péssimo e 33% de regular. Diante desses números, a avaliação que o Planalto faz é o seguinte: que o governo Bolsonaro não conseguiu implementar uma agenda econômica satisfatória. Além da questão econômica, outro fator negativo que pode pesar para essa avaliação ruim é a questão, Adalberto, da comunicação. Inclusive, o próprio Bolsonaro já vai mudar o comando da SECOM, Secretaria de Comunicação. Então, aí, essa avaliação que se faz. Mas, por outro lado, o Planalto avalia o seguinte, que, Adalberto, a partir da reforma da Previdência, a partir de outras medidas que devem ser tomadas, inclusive quinta-feira, o Bolsonaro deve fazer uma avaliação desses primeiros meses de governo dele, ele possa reverter esse cenário ruim. Mas, por enquanto, claro, o governo, em vez de adotar medidas, né, que podem impulsionar a economia, que podem trazer benefícios para o povo, ele continua trazendo crises internas através de ministros, membros do governo, o que atrapalha aí a avaliação dele em relação à população brasileira. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. É o nosso Diogo Coutrin participando aqui do Bom Dia Maranhão. No próximo bloco vamos falar de esporte. Moto Imperatriz vão decidir o título do Campeonato Paraense de Futebol e você vai ver também quem são os 3 semifinalistas da Copa do Nordeste, hein?
E ainda a magia do circo que encanta público de todas as idades. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão aqui na TV Difusora, um instante só. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 42 minutos. Olha, começa essa semana a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o país. Nós vamos saber os detalhes agora com o Eduardo Eliceira. Eduardo, onde é que você está nesse momento? Bom dia. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente está em frente aqui a um dos principais postos de saúde aqui da capital São Luís. Lembrando que são mais de 60 postos só aqui na capital maranhense que vão disponibilizar a vacina aí que previne contra a gripe. Importante vacinação que as mães levem as crianças. Também são vários grupos prioritários. É justamente aqui o Centro de Saúde Paulo Ramos, que fica localizado na Rua do Passeio, aqui na região central da cidade. Pois é, Adalberto, como você disse, a Prefeitura de São Luís, assim como no ano passado, adotou a prática de 2 dias de mobilização. Apesar de todo aí esse período, todo esse tempo que será ofertada essa vacinação, a Prefeitura de São Luís disponibiliza 2 dias. No caso, dia 13 agora de abril, é um dia de mobilização municipal aqui na capital São Luís, e no dia 4 de maio é o Dia Nacional de Mobilização. A gente lembra que são 2 grupos prioritários. Primeiramente, são as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade, grávidas em qualquer período de gestação, e também as mulheres puérperas, que são aquelas que fizeram parto até os 45 dias. A partir do dia 22 de abril, aí sim, todos os grupos prioritários, envolvendo profissionais de saúde, também pessoas presas, também aí idosos, vários outros grupos prioritários a partir do dia 22 de abril. Lembrando que é importante que as pessoas compareçam aos postos de saúde para vacinação. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Portanto, na quarta-feira começa essa campanha nacional de vacinação, reforço maior aqui na capital maranhense, decisão tomada pela Prefeitura, assim como fez no ano passado. São 7 horas mais 44 minutos, não perca a hora, 7h44. Vamos agora falar de esporte? Vamos falar de esporte porque o fim de semana foi decisivo para as equipes que disputam o Campeonato Maranhense de Futebol. No sábado, o Cavalo de Aço recebeu o Sampaio Correia e a vantagem adquirida na primeira fase fez diferença. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira. Os jogadores entraram no campo com a faixa escrita Força Imperatriz, em virtude da enchente na região que deixou centenas de famílias desabrigadas. Nos primeiros minutos do primeiro tempo, falta a favor do Sampaio. Cobrança para o Sampaio com o jogador Anderson, mas a bola se perdeu na linha de fundo. Júnior Chicão teve a primeira chance de balançar a rede do tricolor, mas o jogador levantou demais o pé e o goleiro Andrei fez uma boa defesa. Metade do jogo, outra chance de gol com o Adalto. Isso se o 42 do tricolor não tivesse defendido mais uma vez. Após a defesa, mais um lance do Imperatriz, dessa vez do Marcos Paulo. Mas a bola passou direto e caiu na arquibancada. Continuou persistente em busca do primeiro gol, que só foi feito nos 22 minutos do segundo tempo pelo zagueiro Renan Dutra. O goleiro Jean do Cavalo de Aço também seguiu firme na defesa, que foi ovacionada pela torcida em cada intervenção. Nos acréscimos, para a surpresa da torcida cavalina e felicidade dos torcedores do Sampaio, gol do número 9, deixando o jogo empatado. E com o empate, o Sampaio Correia está agora fora da Copa do Brasil e o Imperatriz avança para a final do Campeonato Maranhense. Infelizmente, acabamos aí cochilando no último lance, uma bola que a gente poderia trabalhar ela coletivamente. Quisemos individualizar a jogada, perdemos e no contra-ataque acabamos tomando um gol de empate. Gol do Sampaio e do Samurai, depois o Imperatriz empatou, enfim, mas não foi suficiente para a classificação do Sampaio. Já sabia que a tarefa era muito difícil e a gente pode ter 3 representantes na Copa do Brasil esse ano, né? O Sampaio pode entrar pelo ranking e agora a Imperatriz garantiu a vaga, o Moto também, já que são os 2 finalistas do campeonato. A final do campeonato, portanto, vai ser uma reedição do ano passado. O Moto levou a melhor contra o Maranhão e vai lutar agora pelo bicampeonato. Veja como foi o Clássico Maremoto. Na última partida da semifinal, o Maranhão Atlético Clube entrou em campo com uma baita responsabilidade. Vencer o Moto com pelo menos 2 gols de diferença. Nos primeiros minutos do confronto, as duas equipes trataram logo de mostrar que não estavam para brincadeira. A cada lance perigoso,
uma nova possibilidade de gol desperdiçada, o que gerava ânimos ainda mais acirrados. Até que aos 34 minutos nessa cobrança de escanteio, Vitor Salvador foi certeiro e de cabeça abriu o placar, 1-0 para a equipe rubro-negra. A partir daí, a situação do time atleticano ficou ainda mais crítica. Para piorar, o zagueiro Lucas fez falta em Léo Paraíba e acabou sendo expulso. Na volta do intervalo, os dois times voltaram a campo conscientes de que os 45 minutos seguintes eram decisivos. O MAC pressionado pelo placar e o Moto focado em ampliar a vantagem. Em duas ocasiões, o meia Vander ameaçou, chutando firme a bola em direção ao gol. A sorte foi que nas duas vezes, o paredão Rodrigo Ramos entrou em cena, sendo preciso nas defesas. Até que nesse lance, já no finalzinho, toda a experiência e habilidade não foram suficientes para conter Paulinho, que marcou o segundo gol, que confirmou a classificação do Papão para a final e a saída do bode do campeonato. Sabemos que vai ser difícil, foi difícil, agora é descansar, estar tranquilo e procurar fazer o nosso melhor como estamos fazendo, para, se Deus quiser, concretizar aí com o título, mas sabemos da dificuldade que vamos encontrar. Nossa postura é a mesma, né, de buscar sempre a situação importante durante os jogos para poder vencer. Né? Sabemos das dificuldades do jogo com a Imperatriz, já temos todo um scout, né, da equipe deles, né, e sabemos que será muito difícil, mas, né, o Moto vai forte. Com o resultado, o Motoclube e Imperatriz estão garantidos na final do campeonato. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira na região tocantina. Depois do jogo, torcedores e jogadores fizeram muita festa com a classificação. Festa grande da torcida do Motoclube, né? Só lembrando que a federação depois anunciou mais tarde o jogo da final do campeonato no fim de semana. Vai ser no sábado aqui na capital maranhense. Portanto, quarta-feira começa a final lá em Imperatriz, o Cavalo jogando em casa. E depois no sábado o jogo aqui em São Luís, a decisão do Campeonato Maranhense de Futebol. Na Copa do Nordeste já são conhecidos 3 semifinalistas da competição, hein? O outro sai hoje à noite da partida entre Fortaleza e Vitória da Bahia. Veja como foram os jogos do fim de semana. Em Fortaleza, o Ceará colocou em campo o time reserva. O técnico Lisca demorou para mexer e a equipe foi derrotada em casa pelo Náutico. A vitória do time pernambucano começou com esse gol contra de volta depois de cruzamento de Thiago. Thiago apareceu outra vez para decretar a passagem do Timbu para a fase final da Copa. Náutico 2, Ceará 0. Em João Pessoa, o Botafogo não teve dificuldades para golear o CSA por 3-1. Cleiton, Luiz Fernando e Dico marcaram para o time paraibano. E Robson diminuiu para a equipe alagoana. Já em Recife, o Santa Cruz empatou com o CRB no tempo normal. William Alves marcou para o Santa. E William Barbio empatou para o CRB. Nos pênaltis, o Santa Cruz seguiu na competição por 8-7. Festa da torcida pernambucana e 2 representantes aí nessa fase importante da Copa. Na próxima fase, o Náutico pega o Botafogo da Paraíba e o Santa Cruz aguarda o vencedor de Fortaleza e Vitória da Bahia, jogo que hoje à noite a Rádio Difusora FM vai transmitir. Vamos mudar de assunto? Olha, em dia de estreia, a magia do circo encantou centenas de pessoas, crianças, adultos, em uma noite regada a muita alegria e boas gargalhadas. Uma noite de fantasia e para embarcar nela, famílias, homens e mulheres de todas as idades e principalmente elas, as crianças. Que seja um espetáculo bom, né? Pelo que eu sei, é a primeira vez aqui em São Luís, né? E aproveitando e trazer a família, estou de folga hoje do trabalho. Amanhã eu estou de plantão e estão ansiosos, né, para ver o que tomara que seja bom, né? Eles têm muita vontade de vir, primeira vez que eles vêm. É a primeira vez? Isso, a gente vem com eles. Todos lotaram a plateia na noite de estreia do Circo Máximos, que teve tudo que o público gosta de ver: truques de mágica, malabaristas, trapezistas e, claro, um dos preferidos de todos. Eu gosto do palhaço. O palhaço pra mim é engraçado. E com Manzanita, ninguém parou de sorrir um só minuto. O nome dela é Jennifer. Eu conheci no Tinder.
É a primeira vez que o circo paranaense vem a São Luís. Temos artistas de todos os locais. Tem gente aqui do Peru, da Argentina, Chile, brasileiros também de todo o país. O circo também já ganhou vários festivais de circo de São Paulo. Também temos artistas premiados internacionalmente e o pessoal vai se surpreender. Tem atrações bem interessantes mesmo. A noite teve ainda atrações para quem gosta de desafios. E claro, o temido Globo da Morte. E para quem ainda ficou de fora do espetáculo, vai o convite. Temos grandes atrações, temos trapecistas, malabaristas, temos um malabarista que veio diretamente do Cirque du Soleil, tem palhaços, tem o Globo da Morte com mais de 5 motoqueiros rodando dentro, tem o Pêndulo da Morte, tem o Transformers, o Homem de Ferro, e é um espetáculo 100% para toda a família. Muito legal, né? Vamos encerrar o Bom Dia de hoje com a previsão do tempo. Vamos ver se vai chover aqui na capital, como é que vai ser. 3 cidades para a gente encerrar o programa, começando por São Luís, hoje com tempo nublado, pancadas esparsas de chuva, mínima de 24, máxima de 32. Lá em Imperatriz, tempo nublado e chuva ocasional e isolada. Mínima em Imperatriz, 24, a máxima 31 graus. Vamos para Caxias, lá tempo nublado e chuva ocasional isolada também, mínima de 23, máxima de 34 graus. Para você, um ótimo dia. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no nosso portal MA10, é só ficar ligado. Hoje à noite tem transmissão na FM, Copa do Nordeste, Fortaleza e Vitória da Bahia, apontando o último time classificado para a fase seguinte da competição. Legal, hein? A gente se encontra amanhã às 7 da manhã no Bom Dia. Até lá!